confie em Deus, Ele sabe o que faz. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Lembro uma vez, uns anos atrás, eu estava na Suíça e por acaso veio um pastor, né, nessa igreja suíça, de Portugal. E no fim, eu disse, pastor, ore por mim. E ele não orou, ele só falou assim, tem uma palavra de Deus para você. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Eu fiquei pensando, mas eu já entreguei. Por que eu tenho que entregar novamente? Eu não tinha entregado. Que eu estava tão ansiosa que eu queria que Ele orasse por mim e que Deus usasse Ele para falar comigo, porque eu não estava confiando na situação, que ia se resolver. Aí Ele só falou isso. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Então, quando eu entrego ao Senhor, eu estou dizendo para Deus, Deus, eu confio no Senhor. Eu sei que o Senhor está fazendo tremendamente e ainda que eu não estou vendo agora, eu vou contemplar. Lá em livro de Provérbios, do capítulo 19, 21, fala assim, muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Muitos propósitos há no coração do homem, no meu coração, no teu coração. Mas os desígnios do Senhor, aquilo que Ele já designou ao teu respeito, isso sim vai permanecer. Diz assim Gênesis 39, 12. Então, ela o pegou pelas vestes e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhe disse, vede, trouxe-nos meu marido este hebreu para insultar-nos, veio até mim para se deitar comigo. Mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele até que seu senhor tornou a casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras, disse, o servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo, então se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor era com José. Ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro. Esse era o desígnio da mulher de Potifar. Está falando aqui da história de José. Ela se interessa por José, só que José, né, homem formoso, de porte, de aparência, era tudo que ela queria. Ela faz um convite para ele se deitar com ela. Só que ele não. Ele nunca deitou com ela, ele nunca se sentiu tentado de se deitar com ela, porque ele sabia que o propósito de Deus era maior na vida dele. Quando nós sabemos que o propósito de Deus é maior do que aquilo que está me oferecendo, eu não aceito. Se eu sei que Deus tem um casamento abençoado para mim, eu não aceito ou não me submeto a casar com qualquer um. Eu vou casar com aquele que Deus preparou para mim. E Deus prepara. Ai, Deus não prepara. Prepara. Deus prepara tudo. Deus prepara uma gravidez tão sonhada. Deus prepara o sexo da criança. E quando Ele fala para você, vai nascer um menino, pode esperar que vai ser um menino. Se Ele falar, vai nascer a menina, pode esperar que é a menina.
Se ele prepara nos mínimos detalhes, pequenos detalhes, essas coisas, você acha que Deus não vai preparar a pessoa certa para você ter um futuro promissor? Claro que sim. E nós sabemos que nós somos refém das nossas escolhas. E se eu escolho mal, sou refém das escolhas ruins. E querendo ou não, elas de uma forma ou outra, elas vão fazer alteração na minha felicidade. José tinha um propósito e ele sabia que Deus tinha um propósito com ele porque ele sonhou. Deus se revelou a ele. José sonhava, Deus falava com ele em sonho e ele também interpretava os sonhos. Então, o sonho que Deus falava com ele, do sol, da lua, das estrelas, se prostrando diante dele, Deus já estava revelando no coração dele: José, o lugar aonde eu vou te colocar não é aqui. O lugar que eu tenho para você é maior do que você pensa. Mas ele não imaginava que seria no Egito. Deus, ele faz uma promessa para você, mas não pense em você que ele vai revelar o caminho que você vai ter que percorrer. Porque se ele for revelar, você não quer sair do lugar. Se ele for mostrar para você o que você tem que passar, você não vai querer sair do lugar. Quando Deus falou comigo que tinha um propósito comigo fora do Brasil, se naquele tempo Deus me revelasse tudo o que eu iria passar, o que eu já passei, nunca que eu tinha tirado os meus pés do Brasil. Por quê? Ai, Silene, foi difícil. Não foi fácil, não. Muita luta, muita dificuldade, muita humilhação, muito trabalho mesmo, cansada ali, às vezes estava sem força para trabalhar, mas tinha que trabalhar porque tinha que pagar as minhas contas. Então, se por esse processo todo, se Deus falar assim, você vai para fora do Brasil, você vai para um país que eu já preparei para você, mas você vai ter que passar por isso, você vai ser humilhado aqui, a porta vai se fechar aqui, alguém vai se levantar ali, outro gigante. Não, Deus, não quero. Então, Deus mostrava para José o que ia se passar, mas Deus não mostrava para ele como iria acontecer. Como ele iria chegar? Mas a palavra diz que nós devemos o quê? Confiar. Confiar. Já viu um casamento sem confiança? A mulher não confia no marido, o marido não confia na esposa, desconfia de um lado, desconfia do outro. Não tem paz. Tudo que vai fazer, pensa, o que a pessoa está fazendo? Será que ela está certa? Será que ela está com fulano? Será que ela está com ciclano? Não tem paz. A partir do momento que eu confio no meu cônjuge, eu estou dizendo para ele, sinto paz dentro de mim, porque eu sei que eu posso confiar em você e que você não vai me submeter, vamos dizer assim, ao vexame. Então, quando eu confio em Deus, eu estou falando para Deus, eu sei que eu posso confiar no Senhor, porque o Senhor não falha. Eu sei que tudo que o Senhor falou, o Senhor é fiel para cumprir. José teve sonhos que, ao relatar aos irmãos, foi tudo isso que provocou a ira deles contra o próprio irmão José, né? Os irmãos José se revoltaram, porque achavam que ele era exagerado. E tem sonhos que Deus vai mostrar para mim e para você, que se você abrir a sua boca para contar, as pessoas vão falar que você está querendo se aparecer. Está dizendo que você gosta muito de se mostrar ou mostrar o que não tem. Tem sonhos que Deus vai revelar para você que você vai ter que guardar no seu íntimo. E você vai ter que guardar com você, escrever na tábua do teu coração e ficar lá registrado. Por quê? Porque tem pessoas que não vão estar preparadas para ouvir o que Deus revelou para você. Os irmãos José estavam preparados? Não. Não estavam preparados. E qual foi a sugestão deles? Matar. Aí depois o outro irmão, não mata, vamos lançar nesta cova. Lançar na cova, tirar da cova, não, vamos matar, não mata. Tem os mercadores, vende-o, entrega como escravo. E ali os desígnios do coração deles era destruir completamente José, mas se eu não posso destruí-lo, matá-lo,
mas pelo menos a cara dele eu não quero ver mais. Então, para longe eu sei que ele vai, Egito. O rapaz não esperava passar por esse sufoco. Até se você for ler os capítulos procedentes, os últimos capítulos de Gênesis, você vai entender que José, quando viu os irmãos na terra do Egito, mas não viu Benjamim, mas depois quando veio Benjamim, ele começou a chorar compulsivamente, desculpa. Ele começou a chorar compulsivamente, porque ele foi guardando a tristeza, a mágoa. José estava com mágoa, mas não demonstrava. E a gente fala assim, mas José aonde é que na Bíblia que José estava com mágoa? Põe-se no lugar de José. José era ser humano como eu e você, da família. Sempre há aquela mágoa que Deus precisa nos curar. Eu sei que eu estou falando porque já passei por processos assim com família. De pessoas que eu não esperava e que vamos dizer assim, que fizeram de tudo pelas minhas costas. Falsas, hipócritas, mentirosas, invejosas, manipuladoras. E de pessoas tão próximas, falam, não, dessa aí eu não espero. E era pior. Então, a mágoa, você fica magoado. Porque você está esperando de uma pessoa bem longe de você, mas nunca você imagina de uma pessoa tão próxima como a família. De uma pessoa que você ama, de uma pessoa que você quer ver o bem, mas aquela pessoa não tem a mesma sintonia que você, não tem o mesmo amor que você. Aí José passava por uma etapa difícil, sim. E quando ele viu os irmãos novamente, ele desabou em choro. Ele chorava de uma forma que ele não conseguia segurar o choro, porque estava tudo dentro dele. E ele começou a esvaziar. Sabe quando você chora e você nem sabe que você está chorando? Você está se esvaziando da angústia, da tristeza, da depressão. Tudo isso você vai colocando através das suas lágrimas, e chorar faz bem. Alivia a dor da alma. Quando você chora de emoção diante da presença de Deus, por sentir a presença de Deus, faz bem. Chorar faz bem, porque se não fizesse bem, Deus não criaria isso dentro do ser humano. É de você expulsar através das lágrimas aquilo que está, o quê? Te incomodando. Só que antes de José chegar ao trono, ou se assentar no trono, ele foi acusado injustamente, ele foi preso injustamente, foi maltratado injustamente, mas a palavra de Deus diz assim que o Senhor foi benigno com ele e deu mercê perante o carcereiro, deu graça. O que é graça? É a pessoa gostar de você, é a pessoa facilitar a sua vida, a pessoa sentir bem com a sua presença. Quando você tem graça de Deus, aonde você está, a pessoa vê um diferencial muito grande em você, vê que você não é igual aos outros, que a sua presença é uma presença importante. Isso tudo vem o quê? De Deus. E o carcereiro, ele achou tanta graça em José, que ele pegou e falou, não, eu confio nas mãos de José todos os presos que estão aqui no cárcere. E como é que eu vou confiar presos na mão de um outro preso? Graça de Deus. Favor imerecido da parte de Deus. Nem mereço, mas Deus está me abençoando. Então o homem faz os seus desígnios, os seus planos, e às vezes são planos macabros para destruir a vida do próximo. Só que a palavra está dizendo, podem fazer os seus planos, os seus desígnios, mas o que permanece são os desígnios do Senhor. Deus já estava dizendo, José tem um plano para você. José, você vai passar pelos vendavais da vida. José, vai ser fácil? Não, mas lembre sempre, a minha graça está com você. O meu favor está com você. Ainda que um exército se levante contra você,
a minha mão está em favor de você. Talvez você se sente até inferiorizado comparado com algumas pessoas da sua família. Às vezes você olha assim e fala assim, fulano cresceu tanto, fulano tem isso, ciclano tem aquilo. E parece que eu não tenho nada, parece que nada desenvolve na minha vida, parece que toda a gente cresce, só eu é que diminuo, não é? Esses pensamentos assim. Você não sabe o tamanho da graça que você tem na sua vida da parte de Deus. Você não sabe quando você chega no ambiente, o ambiente muda. Você nem notou que quando você está no lugar, as pessoas gostam da tua presença, as pessoas sentem bem com você. Eu já estive com pessoas que eu não queria que ela fosse embora, porque a presença dela era muito boa, era agradável. É a graça de Deus. Já viu quando você está com uma pessoa insuportável? Tudo que a pessoa fala não é bem-vindo. As palavras são palavras duras. A sua boca é falsa. Quem é que quer ficar perto de pessoas assim? Ninguém. Nem a pessoa do mesmo caráter que ela quer ficar com ela, porque não suporta. Mas quem tem a graça de Deus, vai longe. E valoriza as pequenas coisas, porque Deus vai multiplicar nas suas mãos. Com a graça dele você vai alcançar multidões. Com a graça dele você vai alcançar patamares que você não esperava, não imaginou. Tem pessoas aqui que têm a mente muito pequena, sonham muito pouco. Isso está bom, não. Deus tem coisa grande para fazer na sua vida. E vai ser com essa pequena coisa que você tem nas mãos, que diante dos seus olhos é pequeno mesmo. Mas é Deus fazendo algo para mostrar para você que Ele é poderoso para multiplicar. Jesus multiplicou pães, multiplicou peixes. Porque Ele tem poder de multiplicar. Pegar o pouco e fazer muito. José estava no cárcere. Passou por tudo aquilo. Só que lá no 41:14 fala assim, então Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. A pressa. O Senhor tem pressa. E é difícil às vezes a gente entender, né? Às vezes a gente tem tanta pressa que quando a coisa demora a gente já não tem pressa para realizar porque a gente está cansado. Aí Deus, depressa, te apressa. Eu tenho pressa em te abençoar. Aí nós levantamos e falamos, estamos de pé, Senhor. Levante, esteja de pé porque você vai agora para o palácio. Você agora tem um outro compromisso que você não estava à espera na sua agenda, mas é algo que vai mudar a sua vida. Ele vai e sai depressa, se barbeia, ele muda de roupa. E mudar de roupa, gente, é mudar de estações. É um novo tempo começando. Sabe quando acaba o inverno? Começa a primavera? Tá tudo seco. Mas de repente você começa, você nem dá conta, mas quando você vai ver já tem flores a florescer nas árvores. É assim que Deus vai fazer na sua vida. Quando você for ver desse inverno, você vai começar a ver as flores aparecer. Porque Deus faz tudo assim, tranquilamente. Deus não chega assim, pum, e faz, nasce flores, floresça flores. Aí você fica assim observando a flor nascer desde a sementinha ali, crescer e desabrochar. Não é isso que Deus faz. Quando menos você espera, você está assim, distraído. E as flores estão nascendo e vão florescer. Ele muda de roupa e ele vai se apresentar a um homem poderoso. A um homem que tem poder. E Deus pode usar este homem para mudar a sorte dele, a Faraó. Não preocupe o teu coração. Como Deus vai te levar? Porque Ele quando quer, Ele faz, Ele manda e as pessoas têm que obedecer, têm que fazer aquilo que Ele está mandando sim. E se Ele mandar alguma coisa em relação a você, pode ficar tranquilo. Pode falar, não vou fazer. Vai porque Deus já deu uma ordem. Deus já tinha dado uma ordem para José. Deus já tinha dado um sonho que naquele capítulo 41 estava se tornando realidade.
se tornou governador, revelou os sonhos de Faraó. 2 sonhos foram desvendados por José, pela misericórdia e pela graça de Deus. E ele se torna o quê? Administrador de tudo. Abaixo de Faraó, José. E o próprio Faraó fala: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Não sabes que o pouco com Deus é muito? E o muito sem Deus é nada? Existe esse provérbio muito falado, que é muito profundo. Porque o pouco com Deus é muito. É muito. Multiplica mesmo. E o muito com Deus? É nada. Você pode ter tudo, mas se você não tiver Deus, zero. Você não tem nada. Estava vendo hoje uma notícia de um ator coreano, muito conhecido lá na Coreia. Morreu com seus 36 anos. A família não falou a causa da doença. E eu olhei aquela foto e pensei, ele tem um ano mais velho do que eu tenho 35. E eu pensei, não viveu nada, né? Praticamente, ainda tinha muita coisa pela frente. E eu pensei comigo, pois é assim a vida. Tem tudo, mas sem Deus não tem nada. Porque se ele falar assim, hoje eu tiro o teu fôlego de vida, não há nenhum especialista que faz você voltar à vida. E se ele falar assim, hoje eu vou te dar a vida, e se o médico te dá uma sentença de morte, mas ele está falando, eu vou te dar a vida, ninguém vai sentenciar, ninguém vai dar o diagnóstico final. Se foi Deus, a última palavra vem dele. Por isso que nós temos que entregar o nosso caminho a Ele, confiar nele, porque sabemos que o mais Ele vai fazer em nosso favor. E Ele sabe que nós estamos no mundo, que nós necessitamos que as coisas aconteçam. Ele sabe que nós temos que pagar as nossas contas, Ele sabe que nós temos que ter dinheiro para comer, Ele sabe que você tem que ter dinheiro para o combustível do teu carro, para a passagem do teu ônibus, do ônibus que você pega diariamente para ir para o trabalho. Ele sabe que o teu filho precisa de roupa para ir para a escola, de comida para comer. Ele sabe de tudo isso. Então, quando eu confio em Deus, entrego a Ele, Ele vai fazer tudo isso por mim, porque Ele não me deixará desamparado. Ele não deixou nem por um segundo José desamparado, ainda que eu tenho certeza que José se sentiu ali triste, desanimado ao entrar naquela masmorra, naquela prisão. Mas a palavra fala que o próprio Deus, Ele era benigno com José e deu mercê perante o carcereiro. Deus vai dar mercê diante do seu chefe. Deus vai dar mercê diante do professor da universidade que está fazendo a sua vida negra, preta mesmo, que dificulta a sua vida. De toda a gente facilita, mas quando chega em você, quer complicar as coisas. Deus vai te dar mercê. Eles vão olhar para você e falar assim, não, há algo diferente nessa pessoa. Tem algo aí que sobressai. Tem algo aí que é diferente. E é a graça de Deus. É o favor de Deus. Muitos são os desígnios do meu e do teu coração, mas o desígnio de Deus permanecerá. Os desígnios. A palavra diz lá, os desígnios do coração do homem. São muitos, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Ele já tem uma palavra liberada sobre você. Ele já falou algo ao teu respeito. Algo que você muitas vezes até duvida por tantas situações complicadas e diversas. Mas Deus está falando para você. Fizeram, armaram, concluíram tudo contra a vida de José. Mas eu honrei, porque ele confiou em mim. Ele entregou o caminho dele e eu fiz por ele. Não deixa a adversidade arrancar isso de você, a sua confiança em Deus. Em tempos difíceis, eu sei, em tempos difíceis é muito difícil confiar, mas é nesses tempos que a minha confiança tem que ser maior em Deus. Eu tenho que olhar para Deus e falar, Senhor, eu confio. Ainda que eu não veja nada, ainda que está tudo complicado, ainda que as paredes estão à minha volta, eu confio no Senhor. E eu sei que o Senhor irá fazer. Armaram sim,
A mulher de Potifar, rejeitada, né, se sentiu rejeitada, então vai ser preso, porque é a minha palavra contra a palavra dele, né? Eu sou a mulher de Potifar. Imagina a cara dela quando viu José como governador do Egito. Imagina a cara dela, e é isso que Deus faz. Deus dá corda para o nosso inimigo, para o nosso adversário. Mas quando chegar o momento dele te exaltar, o teu inimigo vai falar assim, como é possível? Eu fiz de tudo para derrubar, para matar, para destruir. E a pessoa está sentada numa cadeira de honra. Deus deixa os nossos inimigos mesmo vivos para contemplar aquilo que Ele faz na nossa vida. E Deus está dizendo para você, não peça a morte dos seus inimigos. Não, peça a vida para ver aquilo que eu vou fazer na tua vida. Amém? É uma palavra rápida. Que Deus abençoe sua vida. Por acaso eu tenho que sair daqui a pouco. Então é uma palavra muito rápida, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus falou com você. Muitos são os desígnios do coração do homem, mas o desígnio do Senhor é que permanecerá na sua vida. Ele já designou o seu caminho, Ele tem algo grande para fazer aí na sua vida. A graça dele está envolvendo você. Aonde você pisar a planta dos seus pés, a graça dele vai fazer acontecer. Ouviu o que Deus está falando com você? É Ele que vai fazer acontecer. Muitos não querem fazer, mas pela graça dele vai fazer. Muitos não aceitam, mas pela graça dele vai aceitar. Tem coisa grande chegando aí para você. Esse estado de ansiedade, esse estado de desânimo, muita gente desanimada, com o corpo pesado, é porque tem mudanças grandes acontecendo e você já está sentindo o efeito dessa mudança. Tá bem? Fica com a paz do Senhor, com a confiança no Senhor, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus invada aí o seu coração e renove a sua mente, renova o teu espírito, renova a tua confiança nele, porque espera e você verá que o nosso Deus não falha, Ele não falha. A palavra dele está se cumprindo na sua vida. Um beijo forte, até a próxima mensagem, se nosso Deus permitir. Fica na paz do Senhor. Amém.